É, uma boa noite a todos. Quero falar alguma coisa aqui, um assunto até meio contraditório, né? Que é justamente falar sobre religião, medicina. Fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Por que tem a ver? São dois sistemas. Tem mais sistemas, né? Mas esses são os principais. Um mexe com o corpo e o outro mexe com a alma. Agora, o sistema que a gente vive hoje, o sistema da medicina, o que acontece? Depois que foi organizado, sistematizado a maneira de elaborado, né? Como a gente já fez outra live falando sobre isso, que foi elaborado o sistema de medicina, como que os médicos deveriam se adaptar, né? Foi no caso de esses médicos ter que fazer faculdade. Nada contra fazer faculdade. O problema é que eles foram bitolados a aprender a mesma coisa no mundo inteiro. Sistematizou um padrão. E esse padrão, ele não condiz com a fisiologia, né? Os médicos sabem disso. Então, tanto que eu conheço várias pessoas, inclusive um irmão que trabalha comigo, Deus abençoe o irmão Reginaldo, e também Deus abençoe meu irmão Eduardo, que trabalha comigo. O irmão, né? Então ele foi fazer um exame e é o mesmo padrão. E lá na minha cidade, em Ourinhos, a minha própria mãe também fazer o exame é o mesmo padrão dele. Então, todo lugar é o mesmo padrão. Que padrão? Faz o exame, já condena o colesterol. Então eu quero falar aqui sobre um pouco o colesterol, que é a principal base para a produção de hormônios no corpo. Eu não sou médico, mas também eu penso que não precisa ser médico, né? Basta estudar. Então, e por outro lado, nós temos um outro sistema que é a religião, que era para cuidar da alma. Então, um cuida do corpo e eles fizeram um sistema. E a partir dos sistemas, eles não vão a fundo para saber a causa do problema que a pessoa tem. A religião é a mesma coisa. A religião, depois que ela se organizou, né, e deixou o Espírito Santo, que é o intérprete da palavra, não é teologia, não é teólogos. Então, depois que eles se organizaram, eles não sabem como cuidar da alma da pessoa. Eles querem cuidar do corpo, igual médico. Então, vivemos nessa confusão. E as pessoas têm que entender que vivemos num mundo de enganação. Esse mundo aqui caído, esse mundo é um mundo de enganação. As pessoas não podem ser tão leigas assim. Satanás não veio para brincar, ele não brinca. Ele quer levar almas o tanto quanto ele puder. E está levando uns milhões. Principalmente o religioso, que é o que sempre foi o problema, a religião. E quando eu falo religião, estou falando das pessoas que... É porque as pessoas têm a mania, né? Ah, mas estou falando de Jesus. Não seja inocente, né? A gente não pode ser tão inocente assim, né? O sistema que organiza prende a pessoa e a pessoa não consegue crer na Bíblia por totalidade. Então tem vários estudos aí. Inclusive eu tô com uma live, duas lives que eu quero fazer, tô estudando, tô montando ela, que é falar sobre a inerrância bíblica. Eu sempre, graças a Deus, tive a inerrância bíblica, né? Porque eu creio na mensagem do profeta e ele mostrou a totalidade da Bíblia, infalível, com poder e manifestação de Deus. Então eu não tenho esse problema. Mas tem um estudo para quem precisa de provas, né? Assim, que não crê em profeta, não crê no poder de Deus para mandar um profeta, né? Então precisa qualquer coisinha descrer da Bíblia e assim por diante. Então tem um estudo aí tremendo aí, que é a inerrância bíblica. E eu vou falar sobre esse trabalho aí que foi feito em Chicago, né?
o Círculo de Chicago, algo assim. Então eu vou mostrar isso também, um estudo muito interessante. Mas o que mais eu fico maravilhado é com a mensagem, claro, com certeza. Porque além dela mostrar a inerrância bíblica, ela mostra o poder de Deus por trás disso, né? Porque é ali que Deus estava trabalhando. Não é porque Deus trouxe um profeta com sinais, maravilhas e tudo, né, a revelação da palavra, que Deus não trabalha no sistema com pessoas. Trabalha. Tem homens que têm dons, certo? Mas prega a doutrina errada. Assim, na Bíblia a gente vê de monte, né? Deus mandou Moisés, Faraó, o grupo de Faraó fazia a mesma coisa. Mas não é aí que você tem que olhar. Precisa-se da revelação. Mas, vamos lá. Então eu vou falar aqui, tudo que eu falar agora aqui, eu vou estar falando do natural. Eu vou falar sobre o colesterol, a base, para abrir a mente de quem ouvir. Entender, né, que o colesterol é uma bênção que Deus deu. É a coisa mais maravilhosa que Deus deu para o ser humano, é o colesterol. Só que ele tem você tem que entender como funciona, pelo menos. Então eu vou falar aqui sobre isso e você vai levando isso para o espiritual. Tudo que eu falar aqui você leve para o espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Satanás trabalha tanto para destruir o teu corpo como para destruir tua alma. E ele faz essa enganação. O mesmo homem que é usado para destruir o corpo, sem saber. Os médicos não são pessoas más. Tem muitos aí que sabem sim, né? Mas a maioria de postos de saúde, essas coisas, não sabe, né? Então, assim também tem muitos pastores honestos e bons que não sabem também. Para eles estão pregando o evangelho, conheço vários. Para eles estão pregando, né, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é a Bíblia Sagrada e eles pregam contra ela sem perceber, sem ir a fundo, sem entender o que tem por trás disso. Então eles pregam a religião e assim os médicos, eles pregam o sistema de medicina que já foi estabelecido para eles. Bom, então quando um médico ele tem entendimento, abre, é uma revelação também, ele cai fora disso. Ele vai, então, como a gente tem alguns médicos bons aí, né, como esqueci o nome dele, tem o Dr. Lário Ribeiro, né, mas tem outros que eu até gosto mais, né, e eles despertaram e saíram disso. É assim no espiritual. Quando uma pessoa tem revelação, que é o mais importante é o espiritual. Então quando uma pessoa tem revelação, ela cai fora, ela sai fora do sistema. Na hora ela sai fora. O que ela vai ficar fazendo dentro do sistema religioso? Ela vai para a Bíblia. Ela vai querer crer nas Escrituras como ela é. Porque a salvação, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Não é religião não. Mas vamos lá, vamos aqui falar um pouco então. Eu vou falar assim, a primeira parte eu vou falar do colesterol, o que é colesterol e por que Deus colocou colesterol no corpo. Parte 2, eu vou falar do HDL e o LDL e o triglicerídeos, né? O que realmente são. Na parte 3 a gente vai ver a viagem do colesterol até a célula de Leydig. Depois a gente vai ver a proteína STAR. STAR, tem que puxar o R lá no final, STAR. A mitocôndria e o nascimento da testosterona. E depois a testosterona, funções no cérebro, músculo, ossos e fertilidade. Depois gordura animal, carne, falar um pouquinho sobre o Weston Price e o mito do mTOR. Mas tudo assim, bem simplificado, né? Eu não sou médico para entrar nesses detalhes, mas dá para ter uma boa noção. E depois macrófagos, inflamação, excesso de carboidrato e resistência à insulina. Depois pâncreas, insulina, glicose, diabetes, explicado então de forma bem simples, né?
Por que medir então glicose? Não, por que medir glicose não é a mesma coisa de diagnosticar diabetes? Tem muita diferença. E o paralelo então com o sistema médico, os exames, né? Que é o que a gente vê aí, que as pessoas vão no posto de saúde e pegam aquele exame ali que sai o resultado, né? Colesterol, LDL, HDL, que não é colesterol. Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos começar. Colesterol. Colesterol, ele não é vilão. Ele é uma bênção na tua vida. Durante muitos anos, a população ouviu colesterol mata. Não é que eles falavam? Colesterol mata. Por quê? Foi ensinado isso nos últimos tempos. Mas vou ler aqui em Gênesis, que a Bíblia fala sobre a carne primeiro, né? Depois que Noé sai da arca, antes não se comia carne, certo? Só vai comer carne depois que sai da arca. Deus disse então: eu temor de vós, veja bem, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, a sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Gênesis 9 em diante. Gênesis 9, 2 ao 4. Então a carne foi dada, então Deus entregou os animais para o alimento do homem, certo? Bom, vamos lá. Então o colesterol, eles diziam, colesterol entope artérias, colesterol é perigoso, isso e aquilo, fizeram a propaganda aí na era da televisão, começo da televisão, né? Da mídia, assim por diante. Claro, é tudo interesse, é interesse financeiro. Interesse financeiro, tinha as grandes marcas, os grandes produtos sendo fabricados em grande escala, precisa de gente para vender isso. E os animais não é interessante, porque os animais você criava no fundo do seu quintal, na sua terrinha, né, na sua fazendinha, no seu sítio, na sua chácara, você se vira. Então eles tinham que acabar com isso, fazer, demonizar isso, a carne, a gordura e assim por diante. Para eles poderem vender os seus óleos vegetais, vender os seus ultraprocessados, vender os seus biscoitos, suas bolachas, vender os seus refrigerantes. Então eles tinham que fazer uma maquiada e enganar e manipular a forma de fazer os exames. E vocês vão captar algo aqui tremendo. E como que eles fizeram isso? Eles tinham que ir bem na fonte. Não adiantava eles falar mal só da testosterona ou algo assim, porque não ia funcionar. Tem que ir na raiz da coisa. Então eles só queriam isso, porque daí, você indo na raiz da coisa, eles podem depois falar bem da testosterona. Não tem problema nenhum, porque eles sabem que não vai fazer efeito nenhum. Fala testosterona, mas tem outros hormônios. Então eles vão na raiz. O que é o colesterol? É a matéria-prima. É a matéria-prima. Imagina uma construção. Precisa-se da matéria-prima para construir. Então, colesterol é a matéria-prima. Então vamos lá. O corpo humano não trata o colesterol como um inimigo, então, claro que não. Na verdade, é uma das moléculas mais importantes da vida. O colesterol é uma molécula gordurosa produzida principalmente então pelo fígado. O próprio corpo fabrica o colesterol. Isso já deveria pôr uma pulga atrás da orelha das pessoas, né? Se o corpo produz colesterol, por que é mal? Vamos entender então. Se fosse apenas uma toxina, ele quando vai no LDL, oxida, né? Aí sim. Por que o organismo gastaria energia produzindo diariamente então? Cerca de 70 a 80% do colesterol produzido pelo corpo humano. Só uma parte que vem dos alimentos, do ovo, carne e assim por diante. Então, colesterol, como que ele é fabricado então? Tudo começa com acetil-CoA.
Depois ocorre uma sequência complexa, que a gente não tem como falar tudo aqui, mas eu vou falar a sequência do que é. Acetil-CoA, depois ele é o HMG-CoA. Esse HMG-CoA aqui é exatamente aqui que os médicos, então, mandam você tomar a estatina, sevastatina e todas essas tinas aí. Por quê? Porque vai inibir a produção de colesterol. Não vai nem chegar a virar colesterol. Ele já vai parar ali mesmo. O acetil-CoA, então, HMG, pronto, já parou. Quando você toma estatina, então, esses remédios aí, vai parar a produção de colesterol. Aí, você está sujeito, aí você vai se escambar. Depois do HMG-CoA, vem o mevalonato, depois o esqualeno, e então, enfim, o colesterol. É um crime o que eles fazem. Então, sem colesterol, as células ficariam instáveis, o tecido perderia a integridade, várias funções vitais seriam prejudicadas, e é prejudicada. Então, o colesterol não é apenas uma estrutura, ele também é matéria-prima para testosterona, hormônio masculino principal, o estradiol, é o hormônio sexual importante tanto homens quanto mulheres, a progesterona, fundamental para o sistema reprodutivo, cortisol, que é igual a gente fez a live falando sobre a amígdala, né? Então, cortisol relacionado à resposta ao estresse. Aldosterona, controla o sódio, a água e a pressão arterial. E a vitamina D, que também é um hormônio, né? É chamado de vitamina D errado, né? É hormônio. Produzida a partir de derivados, então, do colesterol. Então, aquela live que eu fiz lá falando sobre a amígdala, que manda sinal para o fígado produzir e tal, é verdade, ele manda sinal para produzir. Só que a testosterona, o cortisol, todos esses hormônios aí, para ele produzir, ele precisa dessa matéria-prima que chegue lá com toda a qualidade. Não deformado, não parando no caminho. Não, é um processo longo para chegar até virar hormônio. Então a célula vamos aqui, ó. Então o testículo depende do colesterol. Então alguém diz, igual a gente vê falando, não, a testosterona é produzida no testículo, sim, também, só que precisa do colesterol, que é a matéria-prima para isso. Então a célula de Leydig utiliza colesterol para fabricar testosterona. Sem colesterol, não existe testosterona. Não existe fertilidade normal. Não existe produção hormonal adequada. O cérebro depende do colesterol. Grande parte do colesterol corporal está associado ao sistema nervoso. Ele participa da estrutura das membranas neuronais e da mielina, que ajuda na condução dos impulsos nervosos. O colesterol não foi criado para causar doença. Veja bem, ele foi criado para cumprir funções vitais do corpo. Deus é perfeito. Quando encontramos alterações nos exames, é importante compreender o contexto completo da saúde de uma pessoa, é o que os médicos não fazem. Então, vamos lá. Então, para a gente terminar essa parte aqui, o colesterol é produzido, então, no fígado, principalmente pelo fígado, né? Não só pelo fígado, mas principalmente pelo fígado. É fabricado a partir do acetil-CoA. Está presente em todas as células, praticamente todas as células. Participa das membranas celulares. Dá origem à testosterona, cortisol, progesterona, estradiol, aldosterona, a vitamina D, e o corpo inteiro depende dele. Meu Deus, quer mais? Precisa mais alguma coisa? Não precisa. É só entender isso aqui, você já vai perder todo o medo do colesterol e entender. Mas tem mais coisa aqui que vai ficar mais claro ainda. Então, antes de perguntar se o colesterol está alto ou baixo, precisamos entender o porquê Deus colocou essa molécula em praticamente todas as células do corpo. Vamos entender aqui agora. O HDL, o LDL e triglicerídeos
os caminhões que transportam energia e colesterol. Se o colesterol é tão importante, como ele viaja pelo corpo? É uma pergunta. Como que ele viaja pelo corpo? A resposta é em 3 nomes muito conhecidos, que é o HDL, que é o LDL, que é o triglicerídeos. Muitas pessoas confundem essas coisas com colesterol e não tem nada a ver. São apenas o caminhão. A matéria-prima é o que vai em cima dele, é o que vai dentro desse caminhão, que é o colesterol. Mas não são a mesma coisa, claro. O colesterol não viaja sozinho, ele não consegue viajar sozinho porque ele é uma gordura. O sangue é composto primeiramente por água. Então como é que ele vai misturar ali? Tem como. O colesterol é uma substância gordurosa. Por isso o organismo criou um sistema de transporte. Como Deus é perfeito. Por isso que Deus criou um sistema perfeito para a sua palavra. E quem carrega a palavra? Quem carrega a testosterona? Que é a palavra. Ou melhor, oh meu Deus, fugiu até o nome aqui o colesterol. Quem que carrega o colesterol? O colesterol é a palavra. Quem carrega? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem carrega, é o Espírito Santo que leva a palavra até você. É o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem esclarece, abre a tua mente. Tudo é o Espírito Santo. Ele é o intérprete da palavra, porque ele é a palavra. E assim, o colesterol, então, ele não viaja sozinho pelo sangue. Ele precisa, então, de uma proteção que é chamado de lipoproteínas. Lipo, gordura. Proteínas, que é proteína mesmo. Então, ou seja, são estruturas que carregam a gordura pelo sangue. Então, para ela caminhar pelo sangue, ela precisa dessa estrutura chamada HDL, LDL, que não é colesterol. Não, grave isso. Grave isso, não é colesterol. HDL e LDL não tem nada a ver com colesterol. O que é LDL então? Lipoproteína de baixa densidade. Pense nela como um caminhão que faz entregas. Sua função é levar o colesterol do fígado para os tecidos. Um exemplo, cérebro, músculo, glândulas hormonais, testículo e células de Leydig. Sem LDL, o colesterol teria muita dificuldade para chegar em vários locais do corpo. Não chegaria. Muito raro. O que é HDL? HDL, então, é lipoproteína de alta densidade. O LDL é de baixa densidade. Ele é de alta densidade. Pense nele num caminhão que faz o retorno. Um é o que leva e agora ele vai fazer o retorno. Sua função é recolher o colesterol dos tecidos e ajudar a transportá-lo de volta ao fígado. Por isso ficou conhecido popularmente como colesterol bom. E o outro foi conhecido como colesterol ruim. Olha que aberração! Como que engana, então? É assim a palavra de Deus. É a mesma coisa. Tiraram o batismo bíblico que está dentro aqui da ordem bíblica, o batismo verdadeiro. Colocaram um batismo falso e os médicos, os pastores, a teologia prega isso, ensina isso. Mesma coisa sistema no corpo. Em vez de falar a verdade, que isso aqui não tiraram o colesterol verdadeiro e colocaram títulos de HDL e LDL para dizer que isso é colesterol. Tiraram o batismo em nome do Senhor Jesus, colocaram títulos de Pai, Filho e Espírito Santo para dizer que isso é ato batismal. É a mesma coisa. Satanás destrói o corpo e a alma. Ele veio para isso, ele veio para essas coisas, para destruir. E ele quer destruir a tua saúde, ele quer destruir principalmente a tua alma. Se ele consegue te enganar na saúde, muito mais no espiritual. Se no natural as pessoas não conseguem se defender, que está diante de nós, quanto mais o espiritual. Satanás é só o Espírito Santo para nos defender. Só. Enquanto você não aprender a confiar somente nele, é isso que o profeta veio fazer. Ele não veio fazer para você olhar para ele. Ele veio apontar para você, olhe para Jesus Cristo somente. Somente. Mas isso tem que ser genuíno. Então, é um erro comum. Muitas pessoas pensam HDL, colesterol bom, LDL, colesterol ruim. Não vai ver. A realidade é muito mais do que isso.
Então, o colesterol é transportado por pelos dois exatamente a mesma molécula. O que muda é o veículo. O que está dentro é a mesma molécula. O que significa o triglicerídeos? Palavra glicerídeos, né? Que é o glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Ou seja, um triglicerídeo é formado por uma molécula de glicerol. 3 moléculas de ácidos graxos dá o nome de triglicerídeos. Então, o que ele vai fazer? Eles são a principal forma de armazenamento de energia do corpo. Então, se ele aumenta, né, é porque está sobrando. E esse sobrando é o que faz mal. Então, quando você come energia mais do que gasta, carboidrato, gordura, né, álcool, todas essas coiseiras aí, o organismo, então, pode converter parte desse excesso em triglicerídeos. E eles ficam armazenados principalmente no tecido adiposo. O combustível de emergência, os triglicerídeos, funcionam como um tanque de combustível. Quando o organismo precisa de energia, o exercício, o jejum, né, ou o esforço físico, ele pode quebrar os triglicerídeos e usar essa energia. Tá entendendo? Então, não tem nada mal aqui. A questão é o excesso, é a glutonaria nossa. Esse espírito, você vê que o espiritual, o religioso, muitas vezes, ele acha que espírito tem nada a ver com a carne, tem nada a ver aqui no corpo. Você precisa entender isso aí, que tem sim. O espírito, ele depende desse corpo para sobreviver, ele depende desse corpo para caminhar, ele depende desse corpo para ter revelação. A revelação não é no corpo, é na alma, mas você precisa. Por isso que Deus vai destruir quem destrói o corpo. Por isso que a Bíblia manda você não ser um glutão. Deu para entender então, né? Então Deus, quando abre a mente, Deus faz um serviço completo. Deus é maravilhoso. E as coisas não é do jeito que a gente quer, do dia para a noite. É um processo. É um processo. Só que aquilo já está em você. Aquilo está clamando em você. Bom, então ele pode quebrar triglicerídeos e usar essa energia. Mas se você não faz nada disso, se você não faz jejum, se você não faz uma caminhada, se você não faz nada, né? Então vai acumular isso, acumular, e aí vai dar alterado lá o triglicerídeos. O que acontece com o excesso de carboidrato simples? Aqui começa então um ponto importante para entender quando a pessoa consome frequentemente açúcar, refrigerantes, bolachas, farinha refinadas, a glicose sobe rapidamente e o pâncreas libera insulina. Quando isso acontece repetidamente ao longo de anos, o fígado pode, né, ele vai transformar parte desse excesso em triglicerídeos. Por isso, níveis elevados de triglicerídeos frequentemente estão associados a problemas metabólicos, de metabolismo. Triglicerídeos e inflamação. Em muitas pessoas ocorre o seguinte: excesso de carboidrato simples, mais insulina. Olha que interessante. Mais produção de triglicerídeos, acúmulo de gordura corporal, inflamação metabólica e acaba na resistência insulínica. O que os exames realmente mostram? Quando você olha um exame de sangue, o HDL e o LDL, que é o que vem estampado ali, e o triglicerídeos, você observa uma pista. É uma pista. Não é para eles te dar remédio baseado naquilo ali. É aí que está o segredo da coisa. Não era para eles te entupir de remédio baseado no HDL e LDL. É uma pista para o médico. Opa, tem coisa aqui, deixa eu ver. Vamos fazer um exame, vários exames profundos. Tem exames que não fazem no posto. Então, o médico de verdade. Pastor de verdade, quando ele vê algo errado, calma, essa doutrina não bate com a Bíblia, vamos examinar nas Escrituras. É o que Jesus diz, examinar as Escrituras. Mas não, tá nem aí, é de qualquer jeito. Assim também é na medicina. Então, o que vai acontecer? Então, os triglicerídeos, você está observando pistas sobre como o organismo está lidando com energia, gordura, colesterol, metabolismo. Por isso, num número isolado que sai ali
não bate, não conta a história. Ali só está mostrando que tem algo errado, não para ele te dar remédio. Vamos aqui então. Agora vamos continuar para a gente... Como esse colesterol sai do sangue e chega exatamente à célula de Leydig. Então ela está seguindo um paralelo aí, né? Vimos a produção da colesterol, a gente viu o transporte, o HDL, o LDL. Então a gente está seguindo a trajetória que ele faz. Então ele pega a rodovia, que é as veias, sangue, certo? Ele vai envolvido ali dentro para não misturar com o sangue, com a água. Olha que perfeição. Até chegar, o meu foco aqui é a célula de Leydig. Então a célula de Leydig para produzir a testosterona. Isso, vamos aqui. Então o colesterol é a carga, LDL e o HDL é os caminhões. Triglicerídeos são o tanque de combustível que fica armazenando esse excesso. Então acho que ficou bem claro, não precisa mais que isso para entender, está bem claro. Vamos agora então a viagem do colesterol até a célula de Leydig. O destino final então não é o sangue, entrou no sangue não, o sangue é a rodovia. Vamos lá. Muitas pessoas pensam que o colesterol termina sua jornada no sangue, mas isso não é verdade. O sangue é apenas a estrada. O colesterol está viajando para um lugar. E um dos seus destinos mais importantes é a célula de Leydig. O que é a célula de Leydig? A célula de Leydig fica nos testículos. E elas foram descritas pelo anatomista alemão chamado Franz von Leydig. Em 1821 a 1908, sua principal função é produzir testosterona. Ele descobriu isso. O principal hormônio masculino. Quem que dá a ordem? Tudo começa no cérebro, certo? Hipotálamo, o GNRH, a hipófise, o LH, que é o hormônio, a célula de Leydig, então. O LH funciona como uma mensagem, produz a testosterona. Né? Ele vai mandar aquela mensagem, produza. Só que para ele produzir testosterona, ele precisa de matéria-prima. Enquanto isso, então, o LDL e o HDL circulam pela corrente sanguínea. E eles carregam o colesterol. Ao passarem pelas capilares dos testículos, as células de Leydig captam esse colesterol. E os receptores, a porta de entrada, a célula de Leydig possui receptores específicos para isso. Pense nelas como uma fechadura, né? O LDL chega, o receptor reconhece a carga e a célula como é que se diz? Internaliza o colesterol, quer dizer, entra para dentro, fica internado ali. Agora ele já está dentro da célula. Olha que coisa linda. Então, pegou. É a mesma coisa no sentido de gestação. Quando o óvulo e o espermatozoide, ele entra, então é a mesma coisa. Então ele entra para dentro da célula. Aqui está um ponto, então, muitas pessoas pensam, então, colesterol entrou na célula, testosterona produzida, né? Não, ainda não. Ainda falta as etapas mais importantes. O colesterol entrou na fábrica. Que coisa linda, né? Mas ainda não chegou à linha de produção. Então a pessoa aceitou Jesus, foi batizado no nome de Jesus, já está salvo? Não. Não, porque primeiro, muitas milhões de pessoas na Terra aceitam Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa que tem muitos lugares que é até modinha, né? A gente vê falar isso aí. Mas aceitou Jesus. Bom, aceitei Jesus, mudou minha vida, isso, aquilo. Não, isso aí não é só o comecinho. Você precisa muito mais. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar o selo do Espírito Santo. É um processo. O cristianismo é um processo. E tudo isso vai mostrando você tem essa fé, você tem esse desejo, propriamente o Espírito Santo em você causando isso. São as etapas da graça. Então não é simplesmente eu aceitei Jesus, mudei de vida, eu fui batizado há 25 anos atrás, ali eu... Não, nada a ver. Eu tive um chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados, só que poucos escolhidos. Então pode ser que eu fui chamado. E será que eu fui escolhido? Para mim ser escolhido, então eu vou ter que... isso vai manifestar em mim. Isso é lindo. Entendeu? Então, é o comodismo, né? Por isso que Jesus diz, muitos virão a mim naquele dia e dirão, mas não fizemos isso em teu nome, não fazemos aquilo. Religiosos, que foram chamados.
Foram chamados, largou o mundo. Não deixaram o Egito? O Egito simboliza o mundo. Eles deixaram o Egito, saíram do Egito, certo? Mas eram incrédulos, não creram, não podia crer, eles só tiveram um chamado. E muitos são chamados, realmente chamados. Deus chama. Só que se você para ali, já mostra que a semente não brotou em você. Então é por isso que precisa crer na mensagem da hora. Não tem como, a noiva vai crer na mensagem da hora. Porque a mensagem da hora é o Espírito Santo chamando mesmo, para sair do meio do sistema religioso. Tem como, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Você quer atalho? Não tem atalho. Denominação são atalhos. Deus, ele prometeu que ele chamaria através de um profeta. Só que ele não precisaria do profeta aqui para sempre. Lógico que não. Como ele não precisou de Paulo para sempre, ele não precisou dos apóstolos para sempre, ele não precisou dos reformadores para sempre. Mas o último mensageiro, ele tinha que trazer a mensagem completa. E Deus recolheu. E Deus já fez a parte, bem no tempo específico. E agora a mensagem, é a mensagem que vai chamando, e não para formar uma organização. E muitos são chamados dentro da mensagem, e poucos escolhidos. Entende? Então, tem que crer. Porque não é que tem que crer. Você vai crer automaticamente, porque o Espírito e a palavra, não tem como você... O Espírito vivifica você, vivifica a palavra para você. E aí você vai conseguir crer na Bíblia, porque o Espírito Santo, que é a mensagem da hora, agora, nesse tempo, último tempo, faz você crer na Bíblia toda. Você vai olhar no batismo, você vai olhar na ceia, você vai olhar na posição da mulher, na posição do homem, na forma de hierarquia, na forma de como governar, como ser igreja, tudo nas escrituras, dons, ordem dos dons, tudo você vai crer do jeito que está na Bíblia, sem interpretação nenhuma. Bom, então, o interior da célula, dentro da célula de Leydig, existe núcleo. Então, veja bem, dentro da célula de Leydig existe núcleo, retículo endoplasmático, é um nome meio difícil, gotículas de gordura, ribossomos e mitocôndrias. Agora a questão aqui é a mitocôndria. Então o colesterol pode ficar armazenado temporariamente ali. Mas para virar hormônio, ele precisa chegar a um lugar específico. E onde é? Na mitocôndria. A mitocôndria é mais conhecida por produzir energia, mas nas células produtoras de hormônios, ela tem a função importantíssima. Ela é o local onde começa a fabricação de testosterona. O colesterol precisa atravessar outra barreira. Lembre-se, qual que é a primeira viagem então? Fígado, acetil-CoA, sai, pega a estrada, monta no caminhão, pega a estrada, sangue, chega na célula de Leydig. Agora começa a segunda viagem, ela entra para dentro da célula de Leydig, o caminhão vai embora, já descarregou. Aí começa então o colesterol então dentro da célula de Leydig, ele precisa entrar dentro da mitocôndria. E aqui entra uma das proteínas mais importantes de toda a história, que é a proteína STAR. Puxa o R no final, STAR. STAR significa, não vou falar o nome em inglês aqui, porque nem não sei falar esse nome, esteroidogênico, regulador de proteína. Função, transportar colesterol até a membrana interna da mitocôndria. Então pense nela como um operador interno da fábrica. Então o caminhão deixou a matéria-prima está lá no pátio, que é dentro da célula. O pátio é a célula. Dentro da célula tem a fábrica, onde ficam os operários. Então ela tem que entrar ali. O caminhão já entregou a matéria-prima no pátio. Agora alguém precisa levá-lo até a máquina que vai transformá-la. E esse é o operário, esse é o STAR. Entende? Sem o STAR, não há produção normal. Cientistas descobriram que as pessoas com defeitos graves na proteína STAR apresentam sérios problemas na produção de hormônios esteroides. Então essa STAR, ela é muito importante. Por quê? Porque o colesterol fica preso para fora. Então você tem colesterol,
mas não tem o operário para levar ela para dentro da mitocôndria para virar. Então, o processo, você vê que tudo tem que estar perfeito, né? O corpo é uma máquina perfeita. E assim é o espiritual. A alma, ela é perfeita, ela precisa também, ela tem um caminho que para ser revelada, ser ter o novo nascimento. O novo nascimento é um processo dolorido. O nascimento espiritual é um processo, você vê que o corpo é um processo. O espiritual também, tudo natural mostra o espiritual. Tudo na vida, tudo sentido. O sol, o nascimento, as árvores, tudo mostra, o espiritual mostra. Até o sistema de prisão que a gente tem aqui no natural mostra como que é a prisão da alma. Entende? Então, é coisa tremenda, é coisa linda. Por isso a Bíblia vai dizer, tudo natural é sombra do verdadeiro, do espiritual. Então, porque o colesterol fica preso para o lado de fora, o local onde deve ser processado, existe matéria-prima, mas não existe transformação. Então, a pessoa conhece a Bíblia, fala de Jesus, tudo, mas não tem transformação, não vai conseguir chegar para ser selado com o Espírito Santo. Deu para entender, né? Chegamos ao portão da testosterona. Quando o STAR leva o colesterol para a membrana interna da mitocôndria, ele finalmente chega ao local onde a fabricação hormonal começa. E é nesse momento em que entra o próximo personagem dessa história. Quem que é? A enzima chamada CYP11A1. Ela fará a primeira transformação química. Então vê que ela já entrou dentro da mitocôndria pela proteína STAR. Essa proteína STAR, se ela estiver funcionando, belezinha, tudo certinho, ela vai levar o colesterol então para dentro da mitocôndria. Agora, dentro da mitocôndria existe um outro processo. Olha quantos processos, desde o fígado para chegar até nas células STAR, até na célula de Leydig, é um processo. E dentro da célula de Leydig tem a mitocôndria. E para entrar dentro da mitocôndria precisa da proteína STAR. Essa STAR tem que estar toda perfeita. Coisa linda, coisa linda. E ela fará a primeira transformação química. Vamos agora ver então essa transformação, né? O colesterol é transformado em hormônio dentro da mitocôndria. É o nascimento da testosterona. Na parte 3, a gente viu isso então. Vamos aqui então. A mitocôndria não produz então apenas energia. Vamos entender aqui. Agora vamos entrar na mitocôndria e assistir ao momento em que o colesterol começa a ser transformado. A maioria das pessoas aprende que a mitocôndria é a usina de energia da célula, mas ela é mesmo. Mas a célula de Leydig, ela possui uma função adicional, que é o início da produção de hormônios esteroides. O colesterol chega à mitocôndria graças à proteína STAR. O colesterol chega à membrana interna da mitocôndria. Agora ela encontra uma enzima extremamente importante, que é a que eu disse, né? A CYP11A1, também chamada de enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol. A primeira transformação, então, a CYP11A1, faz algo tão tremendo, né? Ela modifica a estrutura do colesterol. E o colesterol passa a ser agora pregnenolona. Esse é o primeiro hormônio produzido que eles vão chamar, se eu não me engano, não sei se tem aqui marcado, mas eles vão chamar ela de primária, ou mãe dos hormônios. É a mãe. Então, hormônio mãe. Porque dela surge praticamente todos os hormônios esteroides importantes. Sem a pregnenolona, não existe testosterona, não existe progesterona, não existe cortisol, e não existe estradiol, e não existe aldosterona. Tudo começa, então, pelo esse hormônio que é a pregnenolona. O colesterol desapareceu? Na prática ele desapareceu, né? Sumiu. Mas não é que ele sumiu, ele foi transformado.
O colesterol entrou na mitocôndria como matéria-prima, saiu dela como uma nova molécula. A pregnenolona sai da mitocôndria agora. Depois de formada, a pregnenolona continua sua viagem. Não parou ainda a viagem, não. Ela deixa a mitocôndria e segue para outras partes dentro da célula de Leydig. Que coisa tremenda. Agora, novas enzimas entre ação, então. Então, o caminho até a testosterona, bem simplificado, então, né? Colesterol, pregnenolona, progesterona, 17OH, progesterona e androstenediona. E aí, então, enfim, a testosterona. Cada etapa é controlada por enzimas específicas. Por isso é impressionante, porque mostra que a testosterona não aparece do nada. É um processo duro para produzir ela. Não é fácil não, né? Muita coisa. Depende do colesterol adequado, depende da célula de Leydig saudáveis, proteína estar funcionando, mitocôndrias saudáveis, enzimas funcionando corretamente. Por isso que a coenzima Q10 é muito boa para... Ela é do próprio organismo, né? A coenzima Q10 ela é muito boa, então, para a mitocôndria, claro. Colesterol, então, nada de vilão. Até agora a gente viu algo aqui de vilão? A gente falou algo aqui que colesterol é mal? Não, só pelo contrário. Ele é a base. E vem médicos que vai falar que, mas sem nenhum entendimento. Tem muito entendimento na medicina, né? Sai de lá com a cabeça cheia, igual o teólogo, sai com a cabeça cheia, mas não consegue ver as entrelinhas das coisas. Eles vão pelo que o prontuário passa para eles, né? Eles são vendedores, muitos são vendedores apenas de remédio. Receita, pega, faz o exame, é aquele protocolo. Fez o exame, então ele vai ler o exame só ali, então, nossa, o seu colesterol está alto. Estatina, o LDL está alto, estatina. E assim por diante. Bom, a mesma molécula que muitas vezes é apresentada apenas como um problema é usada pelo corpo para produzir testosterona, cortisol, progesterona, aldosterona, estradiol. O próprio organismo trata como matéria-prima valiosa e vem os benditos médicos dizer que não. Lembre-se, quem dá o comando é o LH, lembra lá do cérebro que eu falei? Quando a hipófise libera o LH, então o LH aumenta a atividade do STAR, e o STAR tem que estar conectado. O STAR está dentro da célula de Leydig. Ou melhor, ele vai dentro da célula de Leydig que vai levar para dentro da mitocôndria. Então, aumenta a entrada de colesterol na mitocôndria e aumenta a produção de hormônio. É uma sequência, ó. Aumenta a hipófise, libera o LH manda mensagem, aumenta a atividade do STAR, o STAR aumenta a entrada do colesterol na mitocôndria e a mitocôndria vai aumentar ali, então, dentro da mitocôndria a produção hormonal. Bom, vamos aqui. Vamos ver. Como vimos anteriormente, então, o colesterol participa da produção hormonal, gorduras participam da estrutura celular e vitaminas lipossolúveis dependem da gordura para absorção. Isso nos ajuda a entender por que o organismo necessita de gordura saturada, gordura alimentar saturada e de colesterol para diversas funções biológicas. Deixa eu ver aqui, vamos aqui. O hormônio que começa no colesterol e influencia o organismo inteiro, colesterol, como eu já falei, LDL, HDL, célula de Leydig, proteína STAR, mitocôndria, pregnenolona, testosterona. Agora vamos lá. Por que a testosterona é tão importante? Porque ela não atua apenas nos órgãos sexuais. Não é só aí. Ela influencia praticamente o corpo inteiro. A testosterona é o principal hormônio androgênico masculino. Embora mulheres também produzem pequenas quantidades, os hormônios produzem muito mais, ou os homens produzem muito mais. A maior parte é fabricada pela célula de Leydig dos testículos. O cérebro depende de testosterona. A testosterona influencia a motivação,
disposição, energia, libido, sensação de bem-estar. Quando ela está muito baixa, então as pessoas apresentam desânimo, fadiga, diminuição da libido, redução de motivação. Os músculos dependem da testosterona. A testosterona estimula a síntese proteica. Lembra do processo quão trabalhoso é para fabricar ela? Então você tem que pensar nisso aí. Então tem que ser muito bem cuidado o corpo. E a gente vai ter também o mTOR, né? Que a testosterona ajuda o organismo a construir músculo através do mTOR. Recuperar tecidos, aumentar força. Por isso, homens normalmente possuem mais massa muscular que as mulheres. Os ossos dependem da testosterona. Pessoas, né, pensam que é só músculo, mas não é, os ossos também. Vamos aqui então. Os testículos possuem duas funções principais. As células de Leydig produzem a testosterona e os túbulos seminíferos produzem espermatozoides. A testosterona participa diretamente do ambiente necessário para a produção dos espermatozoides. A libido depende da testosterona. A libido é influenciada por vários fatores, né? Psicológicos, emocionais, relacionais, hormonais. Então, a libido já é outra parte, né? Então, entre os hormônios e a testosterona é um dos mais importantes, então, no corpo. O sangue também depende da testosterona. Pouca gente fala sobre isso, quase não se vê falar, né? A testosterona estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Por isso, níveis muito baixos podem contribuir para a redução da produção dessas células em algumas situações. Então, como que é importante uma coisa puxar a outra? Até os glóbulos vermelhos dependem, então, do colesterol. Então, não tem para onde fugir, né? Não tem como, é uma coisa perfeita. O colesterol é a matéria-prima da vida. Então, o coração e os vasos, né? A relação entre testosterona e o sistema cardiovascular é complexa, né? Mas o que sabemos é que a testosterona participa de diversos processos metabólicos e fisiológicos. Por isso, o organismo regula sua produção de maneira muito cuidadosa. Então, não tem. Não, pessoas que tomam de qualquer jeito, vai tomando estatina, essas coisas, só porque teve um número ali que o médico só olhou aquele número, nem te examinou, nem te olhou, só olhou os números que saiu ali do que você já tem no teu corpo e eles avaliaram por aquilo ali e te socaram o remédio. E você está tomando estatina e isso vai causar uma série de efeitos colaterais perigosíssimos para a saúde. E a longo prazo, então, nem se fala. Então, o que reduz a testosterona? Muitas coisas pode interferir. A primeira coisa, o mais importante de todos é o sono. A produção hormonal depende fortemente do sono. A obesidade, né, também, o excesso de gordura corporal também pode mexer, mas o sono, o sedentarismo, o estresse crônico, o cortisol, né, ficar muito tempo cortisol no corpo, por longos períodos, então interfere também nos hormônios. Deficiências nutricionais, o zinco, vitamina D, proteínas adequadas são importantíssimas para a saúde hormonal. O colesterol, então, é o começo de tudo. Observe o caminho completo, então, vamos de novo falar acetil-CoA, colesterol. Então começa acetil-CoA, colesterol. LDL e HDL leva a ele. Célula de Leydig, o STAR, a proteína, né? Para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria vira a pregnenolona. E a pregnenolona vira a testosterona. Sem colesterol não existe essa cadeia. Essa sequência perfeita. Então agora vamos falar aqui sobre o mTOR. O mTOR é uma... Como é que fala? Leucina. Lembra da leucina presente na carne, né? Que é o que eles falam. Né? A leucina que tem na carne aumenta o mTOR. O mTOR participa da construção de proteína. Então a testosterona também favorece os processos anabólicos. Por isso,
proteína adequada, hormônios adequados, exercícios físicos com temperança, claro, né? Porque o exercício excessivo também prejudica muito mais do que não fazer. Isso é provado. Então, hormônios adequados, exercício físico, trabalham juntos na manutenção da massa muscular. O organismo, então, não produz testosterona por acaso, claro que não. Ele mobiliza cérebro, hipófise, testículo, colesterol, enzimas, mitocôndria, tudo funciona de forma integrada. Vamos falar então sobre a carne, um pouquinho sobre a carne, a gordura animal. O que o Weston Price viu, o mTOR, vamos aqui falar só um pouco para a gente, bem raso, né? Quem foi o Weston Price? O Weston Price, ele viveu em 1870 a 1948, foi um dentista e pesquisador canadense. Ele viajou pelo mundo estudando populações tradicionais. Observou grupos que consumiam carne, peixe, ovos, leite cru, órgãos de animais e frequentemente apresentavam boa saúde dentária, desenvolvimento físico robusto, baixa incidência de cáries. Price então concluiu que a substituição, melhor dizendo, de alimentos tradicionais por produtos industrializados estava associada à piora da saúde em muitos, porque ele viveu bem na transição, né? Ele viu quando mudou toda a alimentação, começo do século XX, então ele viu tudo isso e ele percebeu logo de cara, e assim também Deus também trabalhou no espiritual assim, já mostrou logo de cara, né, trazendo a mensagem para mostrar o quanto já estava sendo corrompido o avivamento que Deus trouxe, entende? E se organizando aos milhares, escolas para todo lado, e toda essa organização individualista, cada uma querendo, né, degradando e assim por diante. E o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com esse sistema organizado. E a verdadeira saúde não tem nada a ver com esse sistema de medicina organizado. Bom, então durante décadas a mensagem simplificada foi: gordura faz mal, não é que eles falavam? Mas a fisiologia humana conta outra história. O corpo utiliza gordura para formar membranas celulares, absorver vitaminas A, D, E e K, produzir hormônios, armazenar energia, proteger órgãos. Sem gordura adequada, vários sistemas do organismo sofrem. O estômago humano é preparado para proteína animal. O seu hormônio possui ácido clorídrico muito forte, pepsina, enzimas digestivas para proteínas, bile para a digestão de gorduras e lipase pancreáticas. O pH do estômago humano em jejum costuma ficar entre 1 e 2. Isso mostra capacidade e eficiência para a digestão de proteínas. Pode comer carne, sem medo. Então a vitamina B12 é essencial para o sistema nervoso, produção de sangue, metabolismo celular. Suas fontes naturais mais ricas são alimentos de origem animal. Isso mostra que os alimentos animais fazem então parte da fisiologia humana há muito, desde que eu li aqui, desde Gênesis 9. Perfeito! Desde que Deus mandou a coisa, Deus sabe o que faz. Mas o homem, como sempre, ele quer mudar, né? Lá em Gênesis 10, Gênesis 9, Gênesis 10 aqui, já fizeram uma religião para si. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, e fazemos para nós um nome. E é o que eles fazem hoje. Mesma coisa. Mudaram a alimentação e mudaram a religião. Fazemos para nós um nome. Batista, metodista e assim por diante. Deus é amor. Assembleia. Nossa, são mais de 50 mil denominações aí. E a mesma coisa na alimentação, no corpo. Então, a gente vai ter um problema agora, então, que é o mTOR, certo? mTOR significa Mammalian Target of Rapamycin. É um sensor metabólico, ele pergunta constantemente:
há nutrientes suficientes para crescer e reparar tecidos, certo? Então, frequentemente, o mTOR está... Quando a resposta é sim, ele ativa o processo de construção. A carne ativa o mTOR? Sim. Principalmente por causa da leucina que tem a carne. A leucina é um aminoácido abundante em carne, ovos, leite e assim por diante. Quando a leucina aumenta, o mTOR é ativado. Isso é ruim? Não. Por que esses camaradas falam que é ruim? Porque tudo eles querem demonizar a carne. Na verdade, é exatamente assim que o organismo foi projetado. Sem o mTOR, músculo não cresce adequadamente, tecidos não se recuperam quando você corta, né? Crianças não se desenvolvem normalmente, feridas, como eu disse, não cicatrizam e muitas outras coisas, né? Algumas pessoas então ouviram dizer: o mTOR aumenta o crescimento, logo crescimento associado ao envelhecimento. E logo, quem que eles condenaram? A carne. Então, carne versus envelhecimento. Mas a fisiologia não funciona dessa forma simplificada. O organismo trabalha em ciclos. Os dois modos do corpo, modo de construção, que é o mTOR, crescimento, reparo e síntese proteica. E o modo de manutenção. Então, o modo de construção, mTOR, e modo de manutenção, AMPK. Economia de energia, reciclagem celular, adaptação ao jejum, quando você jejua. Os dois são necessários. Então, os dois trabalham junto, paralelo. É um sobe e desce, controlando. O corpo alterna naturalmente. Após comer proteína, após comer carne, sobe. Leucina, sobe. mTOR, sobe. Durante o período sem alimentação, então, por isso que é uma alimentação, duas. Por isso que a alimentação tem que ser pouca. A MPK, então, quando você diminui, você comeu, beleza, aumentou, você construiu, ficou forte, tá construindo massa, tá construindo músculo, você tá fazendo todo o processo, dando matéria-prima para a produção de hormônios, colesterol, tudo isso. Quando você para de comer, né, não sejamos glutões, olha como que abriu perfeito. Então, o MPK, então, o AMPK aumenta. O organismo entra em modo de manutenção. Essa alternância é normal. A gordura e os hormônios. Lembre-se da nossa cadeia que eu falei lá atrás. Aquela cadeia, colesterol, pregnenolona, testosterona. Funções masculinas. Sem colesterol não existe produção hormonal normal. Não tem como. O colesterol pertence à família dos lipídios. O cérebro também usa gordura. Grande parte do sistema nervoso depende de estruturas ricas em lipídios. Por isso a gordura não é apenas combustível, ela também é componente estrutural. Quando observamos ácido estomacal forte, a gente percebe que é científico isso, é provado. O ácido estomacal forte. Digestão eficiente de proteína. Necessidade de vitamina B12. Uso de colesterol para hormônios. Utilização de gordura pelo cérebro. Fica claro que os alimentos de origem animal é um alimento eficiente para o organismo. Pronto, acabou. A fisiologia mostra isso. Agora, é claro que existe processados, né? Carnes processadas. Nem todo fala carne verdadeira, carne, né? Mas, vamos aqui. Agora precisamos entender por que tantas pessoas apresentam, então, triglicerídeos elevados. Resistência à insulina, inflamação, diabetes. E aí que entram os carboidratos simples. Pâncreas, insulina, macrófagos, inflamação metabólica. Vamos ver agora, essa parte agora é interessante, né? Bom, então, como começa então a resistência à insulina? Como começa? Vamos por partes.
né? Então a gente já viu, então, né? Até agora a gente viu colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, célula de Leydig, proteína STAR, testosterona, gordura animal e mTOR. Agora vamos entrar nesse assunto agora, que é como surge a resistência à insulina e por que a inflamação metabólica é tão discutida hoje. O que acontece quando você come carboidratos? Os principais exemplos são açúcar, pão, arroz, macarrão, bolacha, refrigerante, doces, toda essa coiseira aí que a gente come, infelizmente. Após a digestão, então grande parte se transforma em glicose. A glicose, então, entra na corrente sanguínea. O pâncreas entra em ação. O organismo precisa manter a glicose dentro de uma faixa relativamente controlada. Quem ajuda isso é o pâncreas. Dentro dele existe as chamadas células beta. Elas produzem o quê? A insulina. O que a insulina faz? Imagine a glicose com uma carga elevada. Como se fosse um caminhão carregando. É o tipo do LDL, HDL. Mas imagine que é uma carga. E a insulina funciona como uma chave. Ela ajuda a glicose, o mesmo processo lá da célula de Leydig. Ela ajuda então a glicose a entrar na célula para ser utilizada como energia. Só que ela entra mais rápido. Por isso você tem energia, às vezes, rápida, né? Então o fluxo é simplificado aqui para entender. Carboidrato, glicose. Comeu carboidrato, glicose no sangue. Aí, automaticamente, o pâncreas vai trabalhar a beta. Então vai sair o que? Insulina. Insulina, entrada então da glicose na célula. Produção de energia. Bonito, né? Bom, tudo bem. O problema então não é a insulina. A insulina é essencial, veja bem, não pode culpar a insulina. A insulina é essencial para a vida, ela que faz então a glicose entrar então na célula, certo? Vamos aqui então. Então a insulina é essencial. Sem ela a glicose vai subir, você vai ter diabetes. Então o problema aparece quando o organismo precisa produzir quantidades cada vez maiores. É o excesso frequente de carboidratos simples. Então imagine alguém comendo diariamente, tomando refrigerante, açúcar, doce, bolacha, produtos ultraprocessados. A glicose vai subir repetidamente, certo? E o pâncreas responde produzindo mais insulina, anos e anos, certo? Se tudo estiver bem, seu corpo ainda tiver, seus soldadinhos estiver ali batalhando, você vai longe. Mas qualquer BOzinho também que você tiver aí já era. E o que é então a resistência à insulina? É quando as células passam a responder menos ao sinal da insulina e não vira aquilo ali, não vira energia. Então, no começo, pouca insulina, muito efeito. Mais tarde, muita insulina, pouco efeito. O organismo então tenta compensar produzindo ainda mais insulina. E a célula já não quer mais, porque já está cheio de tanta energia. Que coisa, né? A célula não tem por que entrar mais ali, porque já é tanto açúcar, é tanto energia para entrar ali, que não vai. Só que o pâncreas fica produzindo insulina. Aí o fígado entra na história, então. Quando há excesso energético frequente, o fígado pode, então, converter parte desse excesso em triglicerídeos. É aí que vai aparecer o triglicerídeo. Triglicerídeos são a principal forma de armazenamento energético. Então, se dá excesso, dá alto lá o nível de triglicerídeos, o médico deveria automaticamente mandar você cortar, fazer jejum, cortar todo o farinhaço, cortar toda a farinha, pão, doce, cortar tudo, certo? Manter uma dieta cetogênica, pelo menos, para que você consiga, então, reverter esse quadro. Então, o ciclo metabólico, excesso frequente de energia, mais insulina, mais triglicerídeos,
mais resistência à insulina, mais inflamação metabólica. O que é inflamação metabólica? Não é aquela inflamação visível, né? Uma ferida, aquela inflamação no braço, não. É um estado inflamatório de baixo grau que pode estar associado a diversos problemas metabólicos. Há pessoas muitas vezes não sentem dor, nada, mas vários sinais podem aparecer ao longo do tempo e a gente vai entender agora onde vai entrar o LDL. Uma coisa puxa a outra. Então, onde entram os macrófagos? É agora. Os macrófagos são células do sistema imunológico. Seu nome veio do grego de macro, que é grande, né? E phagen, comer. Literalmente, grande comedor. O que os macrófagos fazem? Eles funcionam como faxineiros biológicos. Removem células mortas, micro-organismos, resíduos celulares, também participa das respostas inflamatórias. O que acontece então em tecidos inflamados? Quando existe dano ou inflamação, os macrófagos são recrutados para aquela região. E eles tentam limpar, reparar, coordenar a resposta imune. Em determinadas condições, eles podem acumular lipídios e transformar nas chamadas células espumosas. Agora, vamos aqui. A inflamação é um processo complexo, né? Ela envolve metabolismo, imunidade, hormônios, alimentação, genética, estilo de vida. Por isso que raramente existe uma coisa só. Onde que está na cabeça dos médicos de apenas olhar números? O pâncreas não causa diabetes sozinho, então, né? Muitas pessoas dizem, meu pâncreas parou. Mas a história, né, ela é bem mais profunda do que isso. Ela é complexa. Antes do diabetes tipo 2, geralmente existe um período de resistência à insulina, hiperinsulinemia e alterações metabólicas. A glicose mede diabetes? Bom, vamos entender isso aqui. Aqui entra um erro muito comum, então. Medir glicose não é a mesma coisa que medir ou diagnosticar diabetes. Totalmente diferente. A glicose é apenas uma fotografia daquele momento. O sangue ou o açúcar que está no sangue. Certo? Daquele momento. Para avaliar diabetes, os médicos costumam considerar também a hemoglobina glicada, a histórico clínico, né? Exames repetidos, testes específicos. A gente vai falar então aqui um pouco sobre isso. Só para a gente... O problema não é a existência da glicose nem da insulina. O desafio surge quando o organismo passa anos tentando lidar com excesso de energia e perde parte de suas sensibilidades aos sinais metabólicos. Então você vê que tudo começa, você vê que eles vão direto na fonte, eles quebram. Os médicos o sistema vai fazer você tomar o remédio para não produzir o colesterol, as famosas estatinas. Então vai causar uma série, vai fazer um estrago na saúde das pessoas. As pessoas vão ficar dependentes de remédios. Vamos aqui. O que é o pâncreas? O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago. Ele possui duas grandes funções. Função digestiva, né, que é produzir enzimas para digerir proteínas, gorduras, carboidratos. Função hormonal. Produz hormônios que controlam a glicose. Os dois principais são a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon trabalham juntos. Pense neles como um sistema de equilíbrio. Quando a glicose sobe após uma refeição, então é glicose, insulina e entrada da glicose na célula. É simples. Comeu muito carboidrato? Glicose, certo? Glicose no sangue. Automaticamente o pâncreas, insulina. Insulina serve para quê? Para fazer a glicose entrar na célula. Pronto. Passou disso, excesso, vai virar triglicerídeos. Simples. Tem que complicar nada. Então o que é o triglicerídeos?
ele armazena o excesso do carboidrato que não conseguiu entrar na célula. Só isso. Só que aí, isso é o padrão. Passou disso, vai ter problema. Se você manter isso acelerado, então tudo está na boca. Tudo está a comer demais. Então, durante o jejum, isso é importante. Quando que a glicose cai? Jejum, glicose, glucagon. Liberação de energia armazenada. Então, vai tirar aquelas energias que estava que é o triglicerídeos. E o triglicerídeos estava aquelas 3 cadeias de ácidos graxos que tem carregando o açúcar, que é a energia. Então ele vai quebrar isso e vai liberar, certo? Então ela vai cair. É só através o jejum, fechar a boca, é simples. Então como surge o diabetes tipo 2 então? O diabetes tipo 2 geralmente não aparece de um dia para o outro, claro que não. Em muitas pessoas isso ocorre um processo longo. Etapa 1, excesso frequente de energia. Etapa 2, mais produção de insulina. Etapa 3, resistência à insulina. Etapa 4, o pâncreas precisa trabalhar cada vez mais para quebrar esse monte de carboidrato que a pessoa está comendo. Etapa 5, a glicose começa a subir. E etapa 6, então, surge o diabetes. O pâncreas trabalha durante anos. A pessoa pode passar muitos anos produzindo insulina em excesso antes de receber o diagnóstico. Por isso, algumas pessoas apresentam glicose aparentemente normal, mas a insulina muito elevada. Então é um erro ficar furando o dedo para medir glicose. Não tem nada a ver. Você tem que medir a sua insulina. Por que medir apenas glicose pode enganar? Imagine 2 pessoas. Uma pessoa, que a glicose dela está 95 miligramas por decilitro. A outra, só que essa mesma pessoa, a insulina dela é baixa. Só que ela comeu alguma coisa lá e mediu bem na hora que ela comeu um doce, algo assim, e deu 95. Só que ela fez o exame correto de se fazer e a insulina dela é baixa. Tá tudo certo. Metabolismo saudável. A outra pessoa mede a glicose, também dá 95. Só que a insulina dela é alta. Resistência à insulina já presente. Então o número da glicose é igual. Só que a diferença é a insulina. Então, mas a situação metabólica pode ser muito diferente então. Deu para entender, né? A situação metabólica é a insulina. O exame é uma fotografia. A glicose mostra um momento. É como tirar uma foto de um carro na estrada. Você vê onde ele está, mas não vê toda a viagem, né? Por isso, muitas vezes, são analisados outros dados além da glicose isolada. Não adianta medir... Esse negócio de medir, ficar furando o dedo aí não resolve nada. O que é hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, o HbA1c, mostra uma média da glicose nos últimos meses. É interessante fazer isso aí. Por isso ajuda a avaliar a tendência ao longo do tempo. E ela não substitui toda a avaliação clínica, mas fornece uma visão mais ampla do controle glicêmico. Papel dos triglicerídeos. Triglicerídeos, como a gente já falou, são a principal reserva energética do organismo. Em muitas pessoas, níveis elevados de triglicerídeos podem estar associados a alterações metabólicas, que é no caso da insulina. Por isso, eles costumam ser analisados junto com os outros marcadores. A gordura corporal e a inflamação. O tecido adiposo não é apenas um depósito passivo. Ele produz substâncias que participam da comunicação metabólica do organismo. Quando existe excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal, podem ocorrer alterações hormonais e inflamatórias que influenciam a sensibilidade à insulina. Onde que entra então? Quando existe inflamação metabólica, os macrófagos participam da resposta imunológica. Eles tentam remover resíduos
coordenar reparos, responder a sinais inflamatórios. Por isso que eles aparecem frequentemente nas discussões sobre metabolismo e inflamação. O corpo procura o equilíbrio, então, né? O organismo está constantemente tentando equilibrar. O que acontece? O LDL, que não é colesterol, veja bem, o HDL também não é colesterol. O LDL, quando ele está passando ali e tem uma inflamação, ele passa ali, aquilo suga ele. E o LDL, ele vai ficar oxidado, certo? Ele oxida. Quando ele oxida, o macrófagos vai lá para tirar ele. Só que ele vai lá e não consegue tirar. E vem outro, e vem outro, e vem outro. E aquilo vai ficando, então, as famosas espumadas que fala lá, né? Que é aquelas células que vai morrendo ali e vai acumulando aquilo ali até fechar a artéria. Entre no meio ali, né? Não está dentro aqui, está no meio, entre as camadas da artéria. E ela vai empurrando ela para baixo, então, até se fechar. É onde que dá um infarto fulminante. Bom, o organismo está constantemente tentando equilibrar glicose, insulina, armazenamento de energia, que é o triglicerídeos, né? Utilização de energia. Quando esse equilíbrio é mantido, o metabolismo funciona melhor. Quando ele se rompe por longos períodos, surgem os problemas metabólicos. Vamos aqui. Por que olhar apenas para um número pode ser perigoso, então? O que os exames mostram? O que eles não mostram? A diferença entre marcador e causa é muita coisa. Muita diferença. Bom, então a gente viu, vamos continuar de novo. A gente viu colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, célula de Leydig, testosterona, mTOR, gordura animal, pâncreas, insulina, diabetes, inflamação. Agora a gente vai entender uma coisa. O exame mostra uma pista? Sim, mostra. Mas nem sempre mostra a causa, né? Lógico que não. O que é um marcador? O marcador é algo que ajuda a observar o que está acontecendo. Então, exemplos. A glicose é um marcador. O colesterol, o triglicerídeos, a hemoglobina C reativa. Eles são indicadores, funcionam como um painel de um carro. Tudo isso é um painel de um carro. Não é um motor. Imagina que a luz do óleo acenda. A luz não é o problema. Ela está só avisando que existe um problema. Não é um problema. Se você quer tirar aquela luz ali, o problema vai estar do mesmo jeito. Da mesma forma, um exame alterado é apenas o painel de um carro. É o painel. Não é o problema. O problema é muito mais... você precisa pesquisar isso aí. O médico tem que achar isso aí. Ele é médico para isso, né? Seria, pelo menos, né? Assim é o pastor, né? Ele tem que achar, ele tem que guiar um povo a crer, principalmente no arrebatamento da igreja, ensinar um povo a olhar algo mais profundo do que o comodismo religioso. Então, o colesterol, quando o colesterol aparece alterado, surge a pergunta, por quê, né? Por que está alterado? Ah, não, toma estatina, já era, lógico, vai baixar. Vai inibir ele, né, de produção. É preciso, então, ver a alimentação, a tireoide, metabolismo, inflamação, genética, resistência à insulina, todas essas coisas. Todo mundo fizesse isso, eu acredito que mudaria, mas ninguém faz, né? É assim como a religião já estagnaram, já acomodaram, as pessoas já se adaptaram a essa nova ordem religiosa que a gente tem nesses 2 últimos séculos, e também assim as pessoas já acomodaram a tomar remédio. A glicose pode, mas a questão é que é a seguinte, é como eu sempre falo com meus irmãos lá, a questão não é para todos mesmo, né? Pastores verdadeiros têm que pregar o evangelho verdadeiro, chamando as pessoas de volta à Bíblia, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, não é para todo mundo, não é salvar todo mundo. Claro, a gente sabe que não é. Certo? Então, vale a pena falar, porque uma hora ou outra cai no ouvido. A gente
Cristão não trabalha como os religiosos falam, a massa, a grande massa. Não, não quer saber da massa. Não quer saber de um eleito que aceite a verdade. E tanto no lado carnal, para se livrar desse sistema e tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor, para dar espaço para o Espírito Santo trabalhar numa pessoa mais saudável, assim também no espiritual. O novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém verá a Deus. E quando você é chamado, não confunda novo nascimento com chamada. Quando você é chamado, Deus te chamou, mas Deus te chamou, mas você escolheu uma religião para você ir. Você não deixou ele terminar. Chamada é uma coisa, certo? Quando você é chamado é uma coisa, não confunda chamada com novo nascimento. Novo nascimento é um processo totalmente diferente, entende? A glicose pode ser, então, o marcador. Se a glicose sobe, o organismo está mostrando algo. Mas ainda precisamos entender como está a insulina, certo? O médico tem que falar isso para o médico. Como está a minha insulina? Eu quero que faça um exame da minha insulina. Como está o pâncreas? Eu quero saber. Existe resistência à insulina? Como está a hemoglobina glicada? Eu quero saber tudo isso. Aí sim você vai ter um parâmetro, você vai começar a chegar perto da causa. Então quando você questiona o pastor, calma aí, eu quero que o senhor me mostre a Bíblia, como ela é. Aqui nesse sistema eu estou vendo que tem uma hierarquia de homens, né? Homem sobre homem, me mostra isso na Bíblia. Onde está isso? Jesus disse que quem quiser ser o maior será o vosso serviçal. Todos são iguais. Pastor e membro, todos são iguais. Hierarquia. Estou vendo que esse sistema tem um dono, né? Hierarquia. Não está isso na Bíblia. É isso. Começa a questionar. Assim como você questiona o médico, questione o pastor. Seu pastor, ele é responsável pela tua alma. Tô sabendo que o senhor é assalariado, o senhor trabalha para um sistema, né? O senhor trabalha para um sistema, uma firma chamada Assembleia de Deus, que tem lá no seu CNPJ, né? Ou batista, ou metodista, ou isso, ou aquilo, ou católica. Então, não quero isso aí não. Onde está isso na Bíblia? Questione. O senhor tá mostrando para mim um batismo pagão, né? Um batismo que é lá do sistema romano, e o senhor não mostra para mim o batismo bíblico que está aqui nas escrituras, o senhor não mostra para mim? Então tem coisa errada. Tem coisa errada, o senhor tem que ir mais a fundo aí. Eu quero que o senhor me mostre. Ixi, tem tanta coisa. Assim é no natural, assim é no espiritual. Então, tudo isso que eu falei também vale para os triglicerídeos. Vale para ele. Triglicerídeos elevado também. Por que está elevado, doutor? Não. Vou tomar remédio, não. Por que está elevado o meu triglicerídeos? O que está acontecendo? Será que eu estou comendo demais? O que é? Então ele vai fazer por exemplo, a hemoglobina glicada é uma ótima opção. Aí ele vai fazer um levantamento de meses para trás. Você não tem jeito, você é um glutão, você vai ficar doente mesmo, tem que fazer. Aí tudo bem, entende? Então aí ele vai te dar um chacoalhão. Assim é pastor verdadeiro. Mas eu te mostrei já o batismo na Bíblia, você não crê, meu irmão, não tem o que fazer com você, não. Você vai responder diante de Deus um dia por pisar na palavra de Deus. Estou mostrando, você não crê? O que posso fazer? Não tem o que fazer, certo? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não é ouvir uma religião, não. É assim também, é a mesma coisa. Se o médico é um médico verdadeiro, ele falar para você, falar para mim, aqui o exame, vamos fazer o exame primeiro. Hemoglobina glicada. Tá mostrando aqui que você já vem tempo comendo errado. E agora? É você que decide. Você tem o livre-arbítrio. Aí entra o livre-arbítrio. Não, mas então eu não quero. Eu quero ser glutão mesmo, eu quero comer mesmo. Então nem procure eu. Não procure o médico. Não vai dar trabalho pro médico. Mesma coisa, um pastor verdadeiro, que não é preso a nenhum sistema, não pertence a nenhum sistema. Ele mostra a verdade para você. Então, meu irmão, né? Siga o teu caminho. Se você não quer andar nos passos do Senhor,
crer na Bíblia como ela é, siga o teu caminho, siga a religião que você é para isso que, né? Então é assim, irmão, tem que ser a palavra de assim, sim, não, não. É com amor? Isso é amor. Quando você mostra a verdade para alguém, isso é amor. Quando você diz para ela, o médico mostra essas verdades, isso é amor do médico, é médico verdadeiro. Você acha que aquele médico que só fala para você, toma isso aqui, você acha que ele te ama? Ele quer que você suma de lá, ela, seja lá quem for. Médico de posto, né, não se engane, ele quer que você suma, ele não quer ter trabalho, não quer perder tempo, é trabalhoso. Tem que levar você, tem que fazer um monte de protocolo. Vocês pensam que médico é assim? Né? Existe um protocolo para eles fazerem. Vamos investigar a causa dessa. É igual falar para minha mãe, você acha mesmo que eles vão perder tempo com a senhora? Tanta exame que tem que fazer, coiseira que tem que fazer, para acabar chegando à causa? E a causa você já sabe qual é? Você acha mesmo que eles querem isso? Não, eles querem vender remédio. Ó, a senhora tá com colesterol alto e acabou, vai lá tomar remédio. Assim é a religião. Você acha mesmo que eles querem mostrar para você a posição? Você acha que os pastores têm essa autonomia? Existe um protocolo. Você acha que eles vão contra o sistema, o ganha-pão deles? Você acha mesmo que eles vão falar para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? O nome do único Deus verdadeiro? Você acha mesmo? Você acha que eles vão falar para você batizar igual a Bíblia ensina? Não. Eles vão falar do jeito que a religião deles ensina. Eles não querem trabalho, eles não querem o protocolo. É a mesma coisa. Então, Satanás vem para destruir teu corpo, o meu corpo e a minha alma. E esses meios que ele usa. O meio é os dois princípios iguais. Faculdades, teologia. Princípios são iguais. Estudo, entra para dentro de um seminário e escolas de medicina, faculdades de medicina e religiosa também, mesma coisa. Faculdade religiosa. Sai de lá totalmente incrédulo na palavra de Deus. Então a medicina moderna é uma coisa só. Aqui é importante fazer então uma observação. Existem médicos que olham apenas o exame, mas existem médicos também que investigam profundamente. Existe. É raro, mas existe. Existem pastores que pregam a verdade? Existe. É raro, é minoria. Sempre o que é correto é minoria, sempre. Mas, então, existe médico que investigam, né? Hábitos, alimentação, sono, hormônios, metabolismo, histórico familiar, pede todos os exames metabólicos. Vixe, só que ele vai ficar um mês inteiro só fazendo tudo essa... Não, eles não querem isso. Eles não querem isso. Por isso a maioria quer que você só tome um remédio. Mas se você tomar um remédio, já tá bom demais. Por isso porque aquele remédio vai trazer outras consequências. E aí é mais remédio. E aí é mais remédio. Você, quando vê, você tá um grande cliente deles. É isso que eles querem. Farmácias e assim por diante. Por isso devemos evitar o ponto dessa indústria é sempre levar as pessoas porque visa dinheiro, irmãos. A gente não pode ser tão inocente. Visa dinheiro. O corpo é um sistema integrado, né? Lembre-se da cadeia que a gente já falou. Colesterol, e assim por diante, célula de Leydig, STAR, mitocôndria, pregnenolona, testosterona. Se algo estiver alterado, no final dessa cadeia, a causa pode estar em vários lugares. Então tem que pegar desde lá do acetil-CoA, tem que pegar, os fígados, pega desde o acetil-CoA ou pega, né, desde o hipotálamo e fazendo um mapeamento ali, aí vai achar o defeito. Do contrário, não adianta. Vamos aqui então. O que a fisiologia então ensina? Ensina tudo isso que a gente falou. Colesterol tem funções essenciais, gordura possui funções essenciais, testosterona depende do colesterol, o mTOR é necessário para crescimento de reparo,
Triglicerídeos armazenam energia. Insulina é fundamental para a vida. Mas, insulina demais, triglicerídeos. E assim por diante. Bom, vamos aqui então. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Bom, colesterol, no início, deixa eu só ver aqui o que eu quero falar. É isso então, acho que já deu. Deu para entender, né? Deu para entender. O fígado, tudo começa onde? No fígado. Falando do colesterol, certo? Pâncreas, hormônios, cérebro, músculo, sistema imunológico, metabolismo, tudo isso, o colesterol está envolvido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou parar por aqui. Deixa eu só... Eu queria fazer uma comparaçãozinha rápida aqui, só pra gente... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui marcado. Aqui. Queria fazer essa comparaçãozinha. Vamos olhar aqui nas escrituras algo, porque as minhas lives ela é meio eclética, né? Eu não sei fazer nada, falar nada que não tem. Quando eu falo de história, eu tenho que levar na Bíblia. Se eu falo de medicina, tem que levar na Bíblia. Qualquer coisa, eu não isolo as coisas fora da Bíblia, porque seria uma hipocrisia. É tirar Deus fora de cena das coisas. E é tirar Satanás também. É dar ponto positivo para ele. Não, ele está em tudo, mas Deus também está em tudo. É essa guerra que tem aqui entre o bem e o mal. Então não tem como fugir disso. Se achar que o corpo não tem nada a ver com o espiritual, você tá vivendo no mundo da lua. Você está totalmente desconectado. Você está vivendo vegetando. Sendo que o próprio Senhor Jesus disse que doenças entra espíritos demoníacos ali. Mombrana orou por milhares de pessoas na Escandinávia, na África, na China, no Chile, ou na Índia, na Europa, por espíritos, como Jesus também, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, espírito de surdez, espírito de cegueira, espírito, né, demônios que entra e faz o câncer se multiplicar. Então, você isolar isso, meu irmão, você está vendido ao sistema mesmo. Então, examinai tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento bíblico, não teológico. Oséias 4:6. Bom, então, o que a gente viu então? Vamos lá, vamos comparar com o espiritual alguma coisa. Colesterol, então, não é apenas um número, certo? HDL e LDL são apenas transportadores. Triglicerídeos são a reserva que sobra, a reserva energética, que não consegue entrar na célula e vira então triglicerídeos, certo? A célula de Leydig usa o colesterol. A proteína STAR é o que leva o colesterol para dentro da mitocôndria, que está dentro da célula de Leydig, que é a célula de Leydig. A mitocôndria inicia então a produção hormonal. A testosterona influencia todo o organismo, a glicose é apenas parte dessa história e a inflamação existe antes dos sintomas, certo? A inflamação nós temos o corpo inflamado. Acho que 99,9% da população humana tem o corpo inflamado. Bom, e o que a gente faz? Então, tudo isso é um marcador, certo? O perigo do sistema. O problema não é a medicina em si, certo? É a maneira que eles sistematizam isso. Os médicos olham apenas para o exame. Então, isso é um problema muito sério, certo? Problema também, vamos levar isso ao espiritual, então, certo? Uma pessoa pode passar anos estudando teologia,
credos, denominações, sistema religioso e nunca ter recebido o Espírito Santo. Primeira evidência do Espírito Santo, como no natural a gente falou, primeira evidência no espiritual é o Espírito Santo vai levar a pessoa a crer em toda a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro, esse é o ponto para quem tem o Espírito Santo, certo? Não é ser legalista. Não é, nossa, eu não posso sujar meu nome, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer... Não é isso. O Espírito primeiro é o interno. É assim que no corpo, a mesma coisa. É o interno. O interno reflete o exterior depois. Ele corrige, certo? Ele chama atenção, ele vai colocando as coisas em ordem. É isso. Então você pode pegar duas pessoas, como eu dei o exemplo lá da glicose, pode pegar duas pessoas e uma ser totalmente certinho, pagador de impostos, lê a Bíblia, vai na igreja todo domingo, isso e aquilo, e outra pessoa também. Só que uma partiu de dentro para fora, porque teve a revelação, e a outra não. A outra ela só produz isso, mas sem ter a raiz por dentro. Então Deus não olha isso daqui. Essa pessoa que não tem a raiz, porque Deus olha pela semente, pela raiz. Então não confunda, você não pode comparar ou basear a sua vida, a vida de alguém, né, pelos frutos. Os frutos, a evidência de ter o Espírito Santo, a primeira coisa é crer na Bíblia Sagrada. Entende? É a primeira coisa do cristão. Então não é, os frutos é uma consequência. Só que duas pessoas podem ter os mesmos frutos e essa pessoa que tem os frutos igual a pessoa que tem o Espírito Santo, todavia ela não tem o Espírito Santo. Então é muito simples, é a mesma coisa do natural, é a mesma coisa no espiritual. Bom, o seminário é a experiência. Bom, existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Ter intimidade com Deus, totalmente diferente. Uma pessoa pode aprender muitas informações religiosas, né? E ter realmente o chamado, mas a informação não é a mesma coisa de transformação. A célula de Leydig, por exemplo, nos ensinou isso. Né? Lembra da cadeia? Colesterol, célula de Leydig, STAR, mitocôndria, pregnenolona e testosterona. O colesterol sozinho não produz testosterona. Deu para entender, né? Ele precisa chegar ao lugar de transformação. E assim é o cristão. Você é chamado, você faz tudo, mas sozinho você não tem um novo nascimento. Você precisa receber o Espírito Santo. Então, é simples, irmão. Para mim entender que se eu tenho o Espírito Santo ou não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o espiritual, não é o natural. É o espiritual. Minha alma crê na Bíblia Sagrada, ela é vivificada para mim. É aí que você vai saber se você tem o Espírito Santo ou não. Se você estiver olhando para o lado carnal, olha, eu sou uma pessoa boazinha, e eu sou pagador de dízimo, eu não falto um culto, eu sou isso, eu sou aquilo, bababá, 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 eu tenho amor, eu não sei o que tem. Tudo achismo. Isso aí não é. Isso aí é bom, mas não é. O Espírito Santo trabalha na alma. É isso que ele vai levar. É você, o interior. E esse interior, a evidência de você ter recebido o Espírito Santo é crer na Bíblia Sagrada. Aí sim, quando você tem o Espírito Santo, aí você vai travar uma batalha com a sua carne. Nossa, eu estou mentindo, eu não quero mentir, e você vai lutar. Olha, eu tenho desejo por mulher, vai lutando e você vai batalhar. É aí que entra a batalha espiritual. É o que Paulo vai ensinar. Agora, se você olha, você quer focar o natural primeiro, se você focar o natural, você está perdido. Nunca você vai conseguir chegar lá. Porque Deus não trabalha com o natural. Deus trabalha com o espiritual. Então, se o espiritual se você teve o Espírito Santo, se você recebeu o Espírito Santo, como você vai saber? É simples. Quando você olhar para as Escrituras, você vai olhar e crer nela. Toda a Escritura. Ah, mulher pode pregar? Não. A Bíblia diz que não. Ela não pode ensinar. Se ela quiser aprender uma coisa, aprenda em casa com o seu marido. Segundo, outra coisa. Batismo é em título de Pai, Filho e Espírito Santo? Não.
Batismo, todas as pessoas que foram batizadas na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. É o único nome que tem redenção. É o único nome que tem salvação. Então as igrejas ensinam totalmente o contrário da Bíblia. Então dá para entender o que é a religião? Tanto o sistema medicina como o sistema religioso é a mesma coisa, é o mesmo princípio. É faculdades, é escola teológica. Deus não trabalha assim. Deus não precisa de teologia. Deus precisa de homens por vocação, vocacionados. Deus é quem chama, é Deus quem transforma, é Deus que... Igreja, o que é igreja? Igreja é quando pessoas se convertem ao cristianismo verdadeiro, a Cristo, se reúnem em lugares sem hierarquia. Não existe pastor maior do que a ovelha. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja o vosso serviçal. É tudo igual. Apenas ele tem o dom, a vocação de ser pastor. Então ele vai liderar aquilo, o Espírito Santo vai transmitir o que ele quer para a igreja. Então a igreja local, certo? Esse negócio de batista, metodista, assembleiano, babá, isso aí é confusão humana, isso aí é Babilônia, confusão. É uma brigando com a outra. Você está entendendo? É filhas de um sistema chamado católico romano. São filhas que saíram do catolicismo. Tem nada a ver, só porque leva o título de igreja evangélica, quer dizer que é evangélico. Deu para entender? A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Entende? Não é da maneira que a gente pensa. Então, vamos aqui. Então, se eu for falar aqui do sistema hormonal e comparar com o espiritual, é tremendo. Mas eu não vou, acho que já deu, vou parar por aqui, né? Eu creio que já ficou bem claro. Então, colesterol é vida. Não tenha medo do colesterol. Colesterol é a melhor coisa que Deus fez para o ser humano. Colesterol é o que dá o caminho, né? É o acetil-CoA, colesterol, fígado, certo? E vai, então, mandar todo o sistema imunológico, todo o sistema hormonal depende do colesterol. E o que a indústria fez, então? Corta o colesterol. Como? Na segunda etapa do colesterol, ou melhor, na terceira, que é o acetil, colesterol, não, na segunda mesmo. Ele toma estatina, cevastatina, todas essas estatinas aí, e já bloqueia ali a produção de colesterol. E aí você vai ficar deficiente de testosterona, mulheres de progesterona, de todos os hormônios. Você vai ter sérios problemas, certo? Muitos problemas de saúde. Pressão alta, um monte de coisa. E outra coisa, pressão alta tem nada a ver com sal, certo? Tem nada a ver com sal, né? O sal tem a quantidade. Não existe você por uma regrinha. O próprio organismo sabe, você não consegue comer tanto sal assim. Mas o problema não é o sal, o problema é o carboidrato em excesso. É isso que vai mexer, desregular todo o seu sistema hormonal, todo o seu corpo. E assim é o espiritual, mesma coisa. Então as duas coisas andam paralelas, juntas. Então acho que ficou bem claro, né, sobre o colesterol. Acho que não precisa mais, né? Não precisa mais. Gordura, né? As pessoas têm medo de comer gordura animal, uma carne com gordura. Acho que vai engordar, vai entupir veia. Que enganação, né? Nada a ver. Entende? Mas é isso aí. Penso que já deu. Tinha mais coisas para me falar aqui, mas eu vou deixar para outra live. A próxima live eu vou falar sobre a inerrância das escrituras, se der. Aí eu creio que vai ser bem legal também. Não vou falar mais, por enquanto, sobre alimentação, sobre essas coisas, sobre hormônios, sobre colesterol, porque já foi bem falado. Acho que eu não sou médico, mas tudo isso aqui que eu falei, vocês podem pesquisar. E se eu estiver mentindo, pode pôr na live, você é mentiroso. Entendeu? Mas tem que provar. Tem que provar para mim cientificamente, né? E fisiologicamente. E biologicamente. Senão, não aceito. Se você provar para mim pela fisiologia que colesterol é um veneno, aí lascou tudo. Mas você não vai conseguir, porque não é. Então, fica vendo vídeo de TikTok
essas pessoas que ficam falando, querendo ser o sabidão. Tem que ser sabidão. Você tem que olhar a fonte. O que é o básico para você entender? Fisiologia. Fisiologia não mente. O que é o básico da Bíblia para você entender? Ter o Espírito Santo crer nela. Pronto, você não teria nenhum problema doutrinário. E as pessoas estão tão enroscadas em doutrinas, mal sabem que isso vai levar para o inferno. Porque doutrina errada leva a pessoa para o inferno. Estão preocupados em... Nossa, eu não cometo adultério, eu não desejo mulher, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Coitado. Entende? Mal sabe que o princípio da coisa é crer em todas as escrituras, em todas as doutrinas que Deus, quando veio na forma do Espírito Santo, ungiu seus apóstolos, profetas, Paulo e assim por diante, para entregar para a igreja o modelo, como que era a igreja, como que deveria ser até o arrebatamento da igreja. Mas não, logo já se corromperam, já se organizaram, e hoje as pessoas têm a Bíblia na mão, mas mesmo assim não conseguem. Tem as escrituras que Paulo carregou, que é a Bíblia, eles têm as escrituras, mas não pode crer nela. Porque existe uma barreira, uma cegueira, que a Bíblia diz que enganaria todos se fosse possível. Mas o eleito não vai ser enganado. Entende? O eleito não vai ser enganado por doutrinas erradas. Né? Então esse sistema, medicina, sistema teológico, é problema sério. Sai dela, povo meu. Deus os abençoe.